da palavra. Amados, o meu desafio de hoje tem a ver com aparências. Eu estou lembrando uma passagem da Bíblia que vou ler para vocês, em Lucas capítulo 12, do verso 41 ao verso 44, diz que Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Hoje se fala muito de dinheiro, inclusive na própria religião. Lamentavelmente, hoje parece que um dos focos da religião, até por causa da conhecida, já dentro dos âmbitos religiosos, a conhecida teologia da prosperidade, tem muita gente correndo atrás da religião. Não estou falando atrás de Deus nem de Jesus, eu estou falando diretamente, assim, com completa sinceridade no meu coração e sem nenhum tipo de preconceito, correndo atrás da religião em prol de algum tipo de benefício material, porque vivemos numa época muito materialista, uma época extremamente motivada por causa de interesses materiais. William Shakespeare, aquele conhecido, famoso dramaturgo britânico que escreveu Romeu e Julieta, todo aquilo, o Shakespeare um dia escreveu: os homens deviam ser o que parecem. Os homens, as pessoas deviam ser o que parecem, ou pelo menos não parecer o que não são. No mínimo, não parecer o que não são. Você concorda com isso? Porque as aparências enganam. E baseado nesse texto, eu quero tocar 3 conceitos. Será que realmente Deus enxerga além das aparências? Jesus estava sentado ali, de frente à arca do tesouro. O que Jesus enxergou atrás dos momentos das ofertas, desse ato que teoricamente seria a adoração das ofertas de ricos e pobres? O primeiro que eu encontro aqui, o que imagino, é que Jesus viu pessoas que nunca davam nada para a casa de Deus. Muita gente entrava no templo nesse dia, sábado, para cumprir os seus rituais, e alguns, a Bíblia não diz que todos deixavam oferta, alguns, algo que acontece também nas nossas igrejas, nem todo mundo está disposto a adorar a Deus e dar sua oferta. Sabe por quê? A gente fala quando vai batizar a pessoa que devia batizar a pessoa com a carteira dentro do bolso também, para batizar também a sua carteira. Porque dói mexer no bolso. Dói sim. Dói, a parte que mais dói. A gente mexe com trabalho, pede colaboração, a gente pede dedicação, muitas coisas e às vezes consegue. Mas quando a gente mexe com dinheiro, a pessoa fica um pouco recuada. Tá? Eu acredito que tinha muita gente entrando no templo. O texto não diz especificamente, mas certamente parado ele observava grandes multidões e deve ter visto muitos, como hoje em dia, que só vêm à casa de Deus para pedir, mas nunca trazem nada. Hoje a gente pergunta: o quê? Tem algum pedido, algum motivo de oração? Todo mundo pede alguma coisa, entende? Nunca trazem porque não tem, ou não tem porque nunca trazem. Olha essa frase, que eu preparei uma frase toda bonitinha para você, meu ouvinte. As pessoas que vão na igreja, que vão na casa de Deus e nunca levam oferta para Deus, nunca levam oferta porque não tem oferta, ou nunca tem oferta porque nunca dão. Porque eu estou certo, e eu já experimentei na minha vida própria, de que na medida que a gente dá, a gente recebe multiplicado por muitas quantidades. Tá? E eu não estou pregando a teologia da prosperidade, eu estou pregando a fidelidade de Deus. E eu estou pregando o desafio de fé que é dar para o Senhor. Muitas pessoas que não dão, depois daqui a pouco andam lamentando porque está faltando. E muitos daqueles que dão, devia ter menos ainda, porque deixaram um pouco na casa do Senhor. Mas nunca falta o alimento, nunca falta a fartura, nunca falta o trabalho, nunca falta a prosperidade na sua casa. Porque eu acredito que muitas vezes não tem, porque eles não dão e o Senhor não retribui por causa da sua atitude de egoísmo e de falta de fé. A Bíblia ensina: o que muito semeia, muito colhe. O que pouco semeia, pouco colhe. O que nada semeia, nada colhe. Como você vai ter uma produção? Como você vai ter um dia que você quiser colher lá no seu quintal, na sua chácara, um monte de produção, se você não investiu em grãos, se você não deu no mínimo o básico para produzir o fruto, o produto do seu trabalho? Ninguém é tão rico que não precisa nada. Ninguém é tão rico que não precisa nada do Senhor. E ninguém é tão pobre que não possa dar nada.
Isso diz, eu não tenho, eu sou pobre, hoje desta vez eu não posso dar, porque se eu dou vai faltar no meu alimento. Nós temos o exemplo aqui desta passagem bíblica que ensina que ninguém é tão pobre que não possa dar nada. Mesmo que uma pessoa não possa de fato trazer oferta, dinheiro na casa de Deus, se quisesse poderia com certeza ajudar de outras formas, de outras maneiras importantes na obra do Senhor. Por isso se disponha, porque eu acredito que o primeiro que o Senhor viu sentado, e provavelmente a maioria das pessoas que ele viu passarem na frente da caixa das ofertas ali no templo, eram pessoas que não levavam nada para Deus, somente iam para receber, para pedir alguma coisa, como acontece muitas vezes nos nossos templos. Segunda coisa que Jesus viu pessoas ricas dando muito, mas as suas ofertas eram inválidas. Eu começo a pensar na oferta de Caim e Abel. Você lembra de Caim e Abel? Qual foi a oferta aceita pelo Senhor? Foi a oferta de Abel. Qual foi a oferta rejeitada? A oferta de Caim. Mas a Bíblia diz que Caim levou a oferta para Deus. E diz que levou enorme quantidade de verdura, de coisas da lavoura, mas não era o tipo de oferta, no mínimo não era a atitude que Deus estava esperando no seu coração, e a Bíblia diz que Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou e abençoou e prosperou a oferta de Abel. E isso me faz pensar de que muitas pessoas às vezes levam dinheiro, mas levam pela motivação errada, levam com interesses egoístas, levam para receber de troco multiplicado por 10. Tem até pregadores que falam matematicamente da multiplicação de Deus, e a Bíblia não promete nada. A Bíblia diz que a gente tem que ser fiel e deixar nas mãos de Deus, pela fé que Deus vai tomar conta e vai dar o que Ele quiser. Sabe por quê? Porque Deus dá de acordo às nossas necessidades, e Deus dá de acordo à nossa capacidade de saber lidar com o que Ele deu. Se Deus dá uma riqueza e uma fortuna para uma pessoa que não está capacitada, isso pode redundar na sua própria perdição eterna. Se Deus não dá algo para uma pessoa, pode ser que Deus está poupando, protegendo a vida. Mas também às vezes Deus prospera e dá muito, porque sabe que a pessoa vai saber aproveitar e vai ser uma bênção esse dinheiro, essa prosperidade nas suas mãos. Ali tinha muitas pessoas que davam dinheiro, fala de homens ricos que davam grandes quantias. Aquelas ofertas não valiam nada para Deus, pois além de serem dadas com o intuito de se autopromoverem, de se mostrarem, às vezes os ricos, tentando dar aquele dinheiro para se exibir, chamando toda a imprensa, toda a mídia, entende? Para motivar aquele orgulho, aquele eu de, para se promover aos olhos dos outros. Eles tratavam-se também de ofertas que sobravam. O próprio Jesus aqui no texto diz que não era tão importante porque estavam dando daquilo que estava sobrando, não tinham o valor real porque estavam dando do que sobrava. Não eram as primícias, não era aquele primeiro que eles tinham colhido, não era o que significava maior esforço, não era dar do melhor para Deus. Eles não exigiam deles essas ofertas, nenhum tipo de esforço ou de renúncia pessoal. Era simplesmente dar algo para mostrar ou para ganhar talvez uma retribuição da parte de Deus. Eu quero tocar nesse conceito, porque muitas vezes, meus amados, Deus abençoa e valoriza o seu esforço ao dar. Eu já vi muitos irmãos que chegam para mim e dizem: pastor, deste mês eu não vou dar o meu dízimo porque eu estou curto de dinheiro. É o momento em que eu preciso dizer para eles: esta é a hora em que você tem que entregar o seu dízimo. Então, quando falta dinheiro, entrega o seu dízimo, porque aí Deus vai mostrar que Ele é Deus, e você vai mostrar que você ama a Deus mais do que os seus próprios compromissos. Eu não estou dizendo de não honrar os compromissos, eu estou dizendo de ser fiel a Deus, porque Deus vai ser fiel a você, porque Deus jamais contrai dívidas com ninguém. Deus não é mendigo, meus amados. Deus não aceita sobras. Deus não aceita esmolas, porque Ele não é mendigo, Ele é o dono do céu e da terra. Ele é quem criou todas as riquezas. Ele jamais ocupará o segundo lugar na sua vida. Se você dá para outras coisas antes de dar para Deus, está dizendo, em outras palavras, de que Ele é segundo, que existe algo mais importante dele. Ou nos colocamos Ele no primeiro lugar, ou Ele fica de fora. Essa é a nossa decisão. Colocamos Ele aí, na frente, mesmo renunciando a outras coisas. Mas eu preciso pagar a parcela da minha roupa nova que eu comprei lá na loja. E eu digo: e não será que o Senhor precisava primeiro do dinheiro e depois então a gente fazer as contas para comprar a roupa? E não estou dizendo de você dar um golpe, não, de você calotear na loja. Eu estou dizendo que você primeiro, antes de contrair a dívida, você devia separar o seu dízimo, e então do resto do dinheiro
você administrar. Eu nunca falo de dinheiro aqui no programa, é a primeira vez, certo? Eu acredito que sim, não é, Luana? Nossa gente aqui pregando e a gente não fala disso, sabe por quê? Porque não é o foco. Mas eu não posso deixar de dizer o que a palavra ensina. Assim que então Jesus veia homens entregando grande quantia de ofertas ali no gasofilácio, naquela caixinha das ofertas, mas não valiam para nada. Eram pessoas que passavam desapercebidas e Jesus se chamou a atenção de um terceiro tipo de pessoas. Jesus viu a viúva pobre que deu tão pouco, ele deu 2 moedinhas. A gente não sabe quanto era. Provavelmente era suficiente para comprar comida de um dia, mas as ofertas, segundo Jesus, aos olhos de Deus, foi a mais valiosa do dia. Foi a mais valiosa, pois era o melhor que aquela mulher podia fazer para Deus. E o fez, apesar de ter ficado provavelmente sem o sustento do dia. Eu não estou dizendo que você tenha que morrer de fome para dar, etc., nas igrejas. Não, não. E nem sequer estou falando de dar nas igrejas. Estou falando de você dar para Deus. Sem importar onde você deu, mas dar para Deus, investir no reino do Senhor. Obviamente, se você participa de uma igreja, você deve dar lá. Agora, além de um ato de fé, nessa mulher que a gente vê que ela arriscou dar o seu único dinheiro, as únicas 2 moedas, pensando que provavelmente na hora do almoço ela não teria com que pagar o seu almoço. Provavelmente ela estava confiando em que Deus mandaria do céu alguma pessoa, alguma vizinha, algum amigo, os corvos, como Deus mandou, para alimentar Elias, levando carne para ele almoçar. Assim é o Senhor e isso é fé. Eu sempre digo, dízimo, oferta, é um passo de fé. Eu não estou falando de buscar retribuição, buscar prosperidade. Eu estou falando de que você precisa mostrar para Deus que é uma pessoa de fé. E é muito fácil falar de fé quando sobra, mas quando falta, esse é o momento de provar. Porém, além desse passo de fé, eu vejo uma demonstração de amor. Um ato de amor. Ela sentiu que amava o Senhor, que talvez tinha uma doença, talvez tinha alguma situação difícil na sua família que tinha sido resolvida por Deus. E ela disse, vou renunciar a algo que eu amo, que preciso aqui este dinheiro para provar para Deus que eu sou agradecida a Ele. Eu sinto gratidão por causa do seu amor. Ela poderia até pensar que a sua oferta não faria nenhuma diferença. Capaz que ela sabia que era nada mais do que 2 moedinhas, diante de tanta riqueza que estava sendo depositada naquele dia. Mas mesmo correndo o risco de ser envergonhada, de que o pessoal tirasse sarro dela, humilhada aos olhos humanos por ter botado apenas 2 moedinhas, ela fez questão de dar a sua oferta. Deus não se interessa com a quantidade da sua oferta, mas se interessa com a quantidade do seu amor e sua gratidão. Obviamente, se você dá 2 moedas e você tem 50, significa que você está dando uma esmola para Deus e Deus não quer esmola. Mas se você só tem 2 moedas e você dá pouco que você tem, Deus vai abençoar e Deus observa a sua abnegação. Muitas vezes o crente acha que a sua contribuição é pequena demais e enterra o seu talento, como fala na parábola dos talentos, certo? Mas Jesus não se deixa impressionar pelas aparências. Você dê o que você tem, tá? Se você tem muito, pode dar muito. E se não dá muito, está em pecado. Se você tem pouco e dá esse pouco que tem, você está obedecendo e servindo a Deus, tá? Ele enxerga além das nossas aparências, entende? É bonito aparentar chegar dando grandes quantias. Ele, como ninguém, sabe julgar as nossas obras, as nossas intenções, porque ele vê aquilo que está dentro do nosso coração. Então, encerrando nossos conceitos, de fato, Jesus enxerga alguém das aparências. Jesus olha além das aparências. Ele vê o que está por trás. Ele vê o que está no coração. Ele viu as pessoas que não davam nada, nem semeavam nada. Viu também os que davam muito, mas suas ofertas não valiam nada, pois não eram primícias, mas sobras do que ele já tinha em abundância. Mas ele viu a viúva pobre, que deu tão pouco, mas para Deus foi a maior oferta do dia, pois deu o seu melhor, tá? Foi o maior que ela tinha. Então não viva das aparências. As aparências mudam, elas passam. Não viva das mentiras, as mentiras são descobertas. Não viva pelos outros, viva por você mesmo. Faça a vontade do Senhor. Não tente enganar Jesus. Na verdade, ele não se deixa levar pelas aparências. Faça o seu melhor para Deus e Deus irá lhe abençoar.